Olá, meu nome é Larissa Silva Gomes e eu vou iniciar a apresentação do meu grupo introduzindo o nosso tema, que consiste em grupo de sociedades. Qual é o conceito de grupo de sociedades? É uma forma de concentração de empresas e essas podem ser do mesmo tipo jurídico ou não. Um grupo de sociedades pode ser formado por sociedades por cota de responsabilidade limitada, pode ser formado por SAs, por companhias, etc. Este grupo de sociedades é amparado pela Lei 6.404 de 1976, que diz que a sociedade controladora e suas controladas podem constituir grupos de sociedades mediante convenção, pela qual se obriguem a combinar seus recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades e empreendimentos em comum. Algumas das características fundamentais dos grupos de sociedades são, em primeiro lugar, que as empresas que dele participarem mantêm a sua personalidade jurídica própria, embora fiquem subordinadas a uma política econômica, e essa política ela é centralizada na mão da sociedade controladora. A sociedade de comando do grupo deve ser brasileira e ainda exercer direta ou indiretamente e de modo permanente o controle das sociedades filiadas, como titular do direito dos sócios ou dos acionistas. E isso se dará mediante a um acordo com os sócios ou com os acionistas. Então, frisando, as relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação das administrações das sociedades filiadas serão estabelecidas por convenção, mas cada sociedade conservará a sua personalidade e seus patrimônios que serão distintos. Então, os meus colegas vão continuar detalhando a Lei 6.404 e dando mais detalhes sobre como funciona este grupo de sociedades. Muito obrigada. Meu nome é Aline. Irei apresentar os artigos 267, 268 e 269 da Lei 6.404 de 76. O grupo de sociedades terá a designação de que constarão as palavras grupo de sociedades ou grupo. Após a constituição do grupo, a sociedade de comando e as filiadas passarão a usar as respectivas denominações acrescidas da designação do grupo, para que todos possam identificar que aquela sociedade faz parte de tal grupo. Somente os grupos de direito, constituídos através de uma convenção entre as sociedades, poderão usar designação com as palavras grupo ou grupo de sociedades. Há dois requisitos legais para a constituição das SAs. São eles: requisitos preliminares, voltados à constituição efetivamente, e formalidades complementares, que se relacionam à questão de registro. Os requisitos preliminares estão previstos no artigo 80 da Lei 6.404 de 76, que está aí no vídeo e é autoexplicativo. Agora, tratando das exceções, incisos 1 e 2, a primeira observação: em regra, deve haver pluralidade de sócios, no mínimo 2. Pode-se falar em duas exceções: subsidiárias integrais, previstas no artigo 251 da Lei de SA, que são aquelas que possuem apenas um sócio, dono de todo o capital social, e as sociedades abertas, em que deve haver no mínimo 3 sócios, pois é obrigatória a existência de conselho de administração, previsto nos artigos 138, parágrafo 2º, artigo 140 e 146 da Lei de SA. A segunda observação é que, em alguns casos, exige-se um percentual maior de realização do capital. Exemplo, o artigo 27 da Lei 4.595, de 64, se relaciona às instituições financeiras,
e exige a realização de um capital subscrito de no mínimo 50%. O inciso 3 é complementado pelo artigo 81, que vocês também podem acompanhar no vídeo. Há duas formas de constituição por subscrição do capital. A constituição por subscrição pública, que está relacionada às companhias abertas, exigindo-se formalidades específicas, como registro prévio na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, colocação das ações à disposição de investidores interessados e realização de assembleia inicial de fundação. Já a constituição por subscrição particular é realizada nas companhias fechadas, não havendo oferta a investidores no mercado. Pode ser realizada de duas formas: lavratura de escritura pública em cartório ou realização de assembleia dos subscritores. E para finalizar, irei tratar o segundo requisito, que são as formalidades complementares, que estão previstas nos artigos 94 a 99 da Lei de SA, que compõem-se basicamente dos requisitos de registro da sociedade no órgão competente, que no caso é a junta comercial. E com isso, encerro essa parte e passo para o meu colega, que dará prosseguimento. Oi, gente, aqui é o Pedro. Eu vou dar continuidade aqui no artigo 270, que diz respeito à aprovação pelos sócios da sociedade, que diz: a convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do contrato social ou do estatuto, artigo 136, inciso 5º. Esse artigo estabelece onde é necessário a aprovação de acionistas que apresentem metade e, no mínimo, das ações com direito a voto, né? Para a criação de ações preferenciais que estão dispostas no artigo 136. Dando continuidade, o parágrafo único diz: os sócios ou acionistas discentes da deliberação de se associar a grupo têm direito, nos termos do artigo 137, ao reembolso de suas ações ou cotas, registro e publicidade. Bom, gente, esse parágrafo único, ele está estabelecendo sobre a Assembleia, onde as deliberações dos sócios serão tomadas por maioria em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato estabelecidos por eles, né? Dando continuidade, depois estabelecida as deliberações em assembleia, depois feito o contrato, colocado os casos previstos em lei, estabelecido as cláusulas dentro do contrato, ele é registrado na junta comercial, para que assim os sócios e os seus acionistas e as ações preferenciais dispostas por eles serão alocadas e onde eles já começarão a ter o efetivo registro dessas devidas ações. Então é isso. O artigo ele dispõe mesmo sobre essa aprovação pelos sócios da sociedade em assembleia, né? E agora passo para o artigo 271. Bom dia, gente. Meu nome é Letícia e hoje eu vou falar sobre o artigo 271 da Lei 6.404. Bom, esse artigo fala sobre o registro da empresa referente às sociedades anônimas. Então, vamos lá. Bom, o primeiro é o quórum de instalação da Assembleia, que fala que a Assembleia de Constituição instala-se em primeira convocação com a presença de subscritores que represente no mínimo metade do capital social e em segunda convocação com qualquer número. E na declaração de Constituição é observada as formalidades legais e não havendo oposição dos
subscritores que represente mais da metade do capital social. O presidente da Assembleia Geral que declara constituída a companhia. Já na autenticação de cópias de documento, fala que os documentos que instruírem atos levados a arquivamentos, quando necessário, poderá ser feita pelo próprio servidor da junta comercial, mediante cotejo com o documento original. E a procuração fala que a procuração do subscritor e de ações ou do acionista não precisa instruir o processo. Já a publicidade legal das companhias fala: a Lei 6.404 determina que as demonstrações contábeis financeiras da sociedade por ações, que também é conhecida como sociedade anônima ou companhias, sejam em caráter obrigatório publicadas em diários oficiais e em jornais de grande circulação para esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do exercício. Já na publicação da ata de constituição, diz que nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e publicados seus atos constitutivos. Já na publicação da edital de convocação dos acionistas, fala que a convocação dos acionistas é feita mediante um anúncio publicado por 3 vezes no mínimo, contendo além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia. E se for o caso de reforma de estatuto, a indicação da matéria também. A publicação das atas da Assembleia fala que a ata da Assembleia Geral sempre será arquivada no registro do comércio e publicada. Já na publicação das demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, diz que, ao fim de cada exercício social, um período de 12 meses, a diretoria da sociedade econômica deverá elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, tem umas demonstrações que revelam com clareza a situação do patrimônio, que são balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstrações do resultado de exercício, demonstrações dos fluxos de caixa e demonstração do valor adicionado no caso da companhia aberta. Então é isso. Bom dia, eu sou o Luiz e eu estarei explicando os artigos 272 e 273 da Lei 6.404, que trata da administração dos grupos de sociedade e das sociedades filiadas. Para facilitar o entendimento dos artigos, eu vou deixar os artigos na tela em vez de ficar os lendo, porque isso não ajuda no nosso entendimento, e explicarei seus pontos importantes. De maneira geral, o artigo 272 explica que os grupos de sociedades devem, por meio de convenção, estabelecer como a administração do grupo ocorrerá. Primeiramente, é importante ressaltar que a estrutura administrativa do grupo de sociedades em questão não deve ser definida por um único indivíduo, mas por um acordo de vontades entre os membros das sociedades, que neste caso é denominada de convenção. Outro ponto que a lei define é que a definição da estrutura administrativa não é a opção do grupo, mas sim uma obrigação. Isso que fica bem fácil de perceber quando você olha na lei e vê a palavra deve. Dessa forma, as decisões de uma única pessoa sobre a estrutura administrativa do grupo acabam sendo proibidas. Já os órgãos colegiados, ou órgãos colegiais, como vocês preferirem chamar, são aqueles em que há representações diversas, de várias sociedades, e as decisões são tomadas em grupos, com aproveitamento de experiências diferenciadas. Os órgãos visam evitar decisões de uma única pessoa. Já as pessoas com cargo de direção são aquelas que têm o direito de decidir sobre um determinado assunto, como os gastos da sociedade, por exemplo. Um ponto importante desse assunto é que, como esses cargos ajudam na administração do grupo, geralmente eles costumam receber um adicional, uma remuneração a mais pela ajuda que eles dão ao grupo. Já com relação ao parágrafo único, ele diz que, em regra, aquele que representará a sociedade anônima com relação aos terceiros será o administrador, que seguirá as regras dos contratos e estatutos que regrarem a sociedade. Logo, a única pessoa com poder de representação será o administrador, que terá essa função exclusiva, pelo menos até uma segunda ordem. Contudo, o grupo pode convencionar em contrário e estabelecer outra pessoa para isso por meio de uma convenção.
mas essa convenção deve ser arquivada e publicada no Registro de Comércio. Passando para o artigo 273, vamos aos conceitos de sociedade filiada. Sociedade filiada ou coligada, como também é chamada, é a sociedade que participa do capital social de outra sociedade, tendo 10% do capital dela, assim contudo, controlado. Uma questão importante daqui é que não existe fusão patrimonial entre a empresa que tem parte vendida ou não. Esse artigo diz que as administrações dessas sociedades filiadas, por não terem controle sobre as outras sociedades, devem seguir as instruções e regras feitas pelos administradores dos grupos. Contudo, tais regras podem ser descumpridas caso estejam em desacordo com a legislação ou com as próprias convenções do grupo. Outro detalhe que é muito importante é que esse cumprimento dessas ordens não exime os administradores das sociedades filiadas de cumprir suas outras obrigações e não retiram seus próprios poderes. Demais, para finalizar, também é importante ressaltar que não só a lei e as convenções devem ser respeitadas, mas também o estatuto social e os contratos sociais da própria empresa. Basicamente era isso. Agora eu passo a palavra para a Stephanie, que vai explicar como funciona a remuneração e as demonstrações financeiras dos grupos de sociedade. Bom, meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar acerca do artigo 274 da Lei 6.404. Bom, está escrito na lei que, no artigo 274, que os administradores do grupo e os investidos em cargos de mais de uma sociedade poderão ter sua remuneração rateada entre as diversas sociedades, e a gratificação dos administradores, se houver, poderá ser fixada dentro dos limites do inciso 1º do artigo 152, com base nos resultados apurados nas demonstrações financeiras consolidadas do grupo. Enfim, o artigo ele fala tanto sobre os administradores quanto das remunerações. Eu vou começar falando das remunerações. As remunerações dos administradores fica a cargo da Assembleia Geral. Fica a cargo, geral da Assembleia. E ela pode fixar, essa remuneração em um montante global ou individual, ou seja, ela pode generalizar, como também pode apenas fazer de forma única, individual. Inclusive, ela também fica a cargo de fixar, benefícios de qualquer natureza, como, por exemplo, a participação de lucros. Então, ela fica a cargo disso também. Assim como a Assembleia ela tem as suas responsabilidades, ela fica a cargo da remuneração, os administradores também, eles têm um papel, eles ficam a cargo de quê? De dedicar as suas funções. Mas não só disso, eles também têm deveres e responsabilidades. Um deles são de diligência, tem o dever de diligência, lealdade, de sigilo e entre outros, que podem ser citados. Como o artigo 274 fala um pouco sobre as demonstrações financeiras e o artigo 275, que eu também fiquei a cargo, vai falar, eu vou explicar tudo bem rapidinho. Bom, o que são as demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras são um conjunto de informações que devem ser divulgadas anualmente. A administração da sociedade, ela vai divulgar um conjunto de informações. E essas informações, elas têm a obrigatoriedade de ser divulgadas. Então, o que acontece? A sociedade em geral, essa obrigatoriedade de ser divulgada, ela tem que ser divulgada para a sociedade em geral. Existem tipos de demonstrações que a empresa utiliza para demonstrar, para fazer essas demonstrações financeiras. Temos o balanço patrimonial, a demonstrações do resultado do exercício, a demonstração de lucro e prejuízos acumulados, a demonstrações de multações do patrimônio líquido, tem a demonstrações das origens e aplicações de recurso, as notas explicativas, demonstrações do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado.
todas essas, né, tem dentro dessa demonstração, né, de obrigatoriedade da demonstração financeira. Então, são esses tipos que tem, e assim eu encerro e passo para o João. O meu nome é João e eu vou estar falando sobre os artigos 276 e 277 da Lei 6.404, que trata sobre as sociedades, né? Bom, artigo 276, ele trata sobre os prejuízos resultantes de atos contrários à Convenção. Ele lista determinados atos que somente poderão ser opostos aos sócios minoritários das sociedades filiadas nos termos da Convenção do Grupo. Quais são esses atos? Combinação de recursos e esforços, a subordinação dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo, e a participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos. Parágrafo 1º. Consideram-se minoritários, para os efeitos desse artigo, todos os sócios da filiada, porém com exceção da sociedade de comando e das demais filiadas do grupo. No parágrafo 2º, ele trata sobre distribuição de custos, receitas e resultados e as compensações entre as sociedades, que, uma vez previstas na convenção do grupo, deverão ser determinadas e registradas no balanço de cada exercício social das sociedades interessadas. O parágrafo 3º, ele fala: os sócios minoritários da filiada terão ação contra os seus administradores e contra a sociedade de comando do grupo para haver reparação de prejuízos resultantes de atos praticados com infração das normas desse artigo. Na parte final, agora ele fala: observado o disposto os parágrafos do artigo 246. Retomando no artigo 246, a gente pode achar que no parágrafo 2º, o legislador ele fala para a gente o seguinte: a sociedade controladora, se condenada, além de pagar o dano e arcar com as custas, pagará honorários de advogado de 20% e prêmio de 5% ao autor da ação, calculado sobre o valor da indenização. No artigo 277, né, ele fala sobre o Conselho Fiscal das Filiadas. Artigo 277. Funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia Filiada do Grupo, quando não for permanente, necessariamente quando não for permanente, poderá ser pedido por acionistas não controladores que representem no mínimo 5% das ações ordinárias ou das ações preferenciais sem direito de voto. No parágrafo 1º, né, a gente tem que, na Constituição do Conselho Fiscal da Filiada, né, serão observadas as seguintes normas. Essas normas elas estão listadas na linha A e a linha B do parágrafo 1º do artigo 277. Né? Na linha A diz: os acionistas não controladores votarão em separado, cabendo às ações com direito a voto de eleger um membro e respectivo suplente, e as ações sem direito a voto ou com voto restrito de eleger outro. Na linha B, a gente tem que a sociedade de comando e as filiadas elas poderão eleger número de membros e respectivos suplentes igual aos dos eleitos nos termos da linha A, porém, a adição de mais um. E no parágrafo 2º, né, por final, diz que o Conselho Fiscal da Sociedade Filiada, ele tem a opção de solicitar aos órgãos de administração da sociedade de comando ou de outras filiadas os esclarecimentos que ele julgar necessário para a fiscalização